Bom dia! Bom dia! Mas que preguiça à toa, que deixa aqui à toa. Quem vai estragar meu dia? Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Queria te lembrar. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje o assunto vai ser pesadão. Vocês vão ficar com peso na consciência. E algumas coisas vão ser mesmo mostradas do que realmente acontece. Por isso, mandem para o pessoal todo para ver se eles também vão ficar com o peso na consciência ou não. Ai, complicado esse assunto, viu? Minha gata também tá querendo observar hoje a live. E o pessoal ainda não tá acostumado com esse horário. Nossa alegria, todos os dias. Tá, gente, chamem aí o pessoal. Que eu já vou começar. Tá, hoje o assunto vai ser... Já falei isso, mas tudo bem. Tá. Tá bem. Então, eu vou começar. As pessoas depois que venham mais, vêm depois. Mas eu vou começar e depois elas que vejam depois já tem. Pronto. Hoje é o princípio da correspondência. Uma frase que exatamente que explica todo o princípio da correspondência é o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Que é do livro Caio. E agora a gente vai falar sobre duas coisas, que é o macrocosmos e o microcosmos. Eu vou dar uma entradazinha. O macrocosmos é o universo. E o microcosmo, por exemplo, é a Terra. O macrocosmo pode ser a realidade e o microcosmo o ser. Para o hermetista não existe um conceito bom ou mal. Existe um conceito de ética. Não vai julgar como sendo bom ou mal, mas sim como uma experiência que temos a mais. Isso é muito interessante. O princípio da correspondência diz que tem alguém que... Imagina, se alguém odiamos, temos raiva ou qualquer outra coisa, só reconheço porque eu também tenho isso em mim. A gente reconhece nas outras pessoas porque exatamente a gente tem nela, a gente tem mesmo no nosso interior. E isso explica muita coisa, porque a gente tá passando em várias outras coisas. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, mostra-se ao nosso redor. Claro que quando a gente não nasce, não tem esse problema, mas depois, ao decorrer da nossa vida, tudo que tem ao nosso redor, imagina, se o ambiente é de paz, se é ou não, se tá tudo bem ou se tá tudo mal, depende de como é nós, no nosso próprio interior. Imagina se a gente odeia alguém, se a gente tem raiva ou qualquer outra coisa.
como eu estava dizendo, a gente reconhece por causa do que a gente tem dentro. Tanto o sentimento como inveja, ganância, cobiça, burrice ou até inteligência. Todos os sentimentos que a gente reconhece nos outros, mas a gente tem mesmo nosso interior. Que isso é um pouco meio forte, que algumas das pessoas podem não entender muito que esse é um conceito muito forte, o princípio da correspondência, porque tudo que a gente vê ao nosso redor é o que a gente reflete no nosso exterior. Por isso que quando a gente fala assim, se uma pessoa fala muito sobre muito mal das outras pessoas, é porque ela carrega isso. Se ela fala do corpo das outras pessoas, é porque ela tem relacionado à incerteza delas, ela tem essa coisa no interior delas. Se você vê ganância fora, é porque existe dentro de você. Como tem que trabalhar dentro de você para não ser dessa maneira. Mas não, lembrando que não é igual, é como. Ou seja, não é exatamente igual. O que é acima é como está embaixo. O que está embaixo é como que está em cima. É parecido, não quer dizer que seja exatamente igual, entendeu? E uma coisa interessante, que eu também já vou falar mais à frente, é como o universo fala em relação a isso e que tem tantas coisas como a Bíblia e contra outras coisas relacionadas a isso que também comprovam exatamente o que eu estou falando. Primeiro, existem vários planos e causalidades. 2, tem vários planos que eu consigo criar uma causa e um efeito, que é tipo bumerangue. Tudo que a gente dá, volta. Por isso que algumas vezes tem várias pessoas que dão coisas boas porque depois vão receber coisas boas. E vice-versa. Entendeu? A gente tem que dar para receber. Não podemos querer só receber e não queremos dar. Por exemplo, eu estava conversando sobre essa ideia com uma pessoa e ela me falou que tem um estudo que foi feito às crianças e até mesmo aos adultos que foi colocado marshmallow na frente da pessoa. Disse que daqui a 15 minutos, se a pessoa não comesse esse marshmallow, dava outro. Mas se a pessoa comesse, não ia receber nada. A maioria das pessoas querem já a recompensa antes de fazerem alguma coisa. Querem logo as conquistas, todas as coisas. Mas elas não olham dentro de ti e não fazem a mudança. Que isso é uma coisa muito importante. Como é que isso existe na prática? Que algumas coisas que é para ser mais específico. Por exemplo, imagina que roubaram teu telemóvel, celular. Aqui em Portugal é telemóvel, não é celular. Pronto. Foi roubado por alguém. Então você também roubou o telemóvel de alguém. Para isso ter acontecido contigo. Mas espera, eu nunca roubei nada. Eu nunca roubei um telemóvel. Eu nunca roubei nada de outras pessoas. Quer dizer, pode ser que se fosse um hermetista falando pra ti que não, de acordo com essa lei, quer dizer que não tenha roubado, tipo, isso, mas tenha, por exemplo, roubado alguma pessoa de falar seus sentimentos, de ter falado outras coisas como... Peraí. Uma oportunidade de comunicar uma pessoa que a pessoa queria, uma emoção, uma ideia, uma crença, uma verdade. Pode ter roubado a pessoa de ter se expressado e ter falado alguma coisa na frente, ou não deixado a pessoa falar. Isso foi por ter roubado, por isso refletiu na sua vida. Pode ser que não seja, mas os hermetistas, essa lei, de acordo com isso, realmente tudo que a gente acontece na nossa vida, mesmo que seja só uma coisa simples, sempre volta. Mesmo sendo bom ou mal, isso não importa. Da maneira que você age, quando você roubou o teu celular, está tirando a sua capacidade no mundo físico. Você se comunicar de uma forma mais ágil. Você pode não ter roubado o telemóvel, mas tem essas outras coisas que pode ter roubado da pessoa inconscientemente. E só o universo ter notado, nem tu ter notado realmente em relação a isso. Toda vez que você faz isso, você está roubando dessa pessoa essa capacidade e outro plano de causalidade e efeito. Quando alguém fala mal do outro, julga e tem outras emoções negativas, o hermetismo ensina que isso não é uma coisa religiosa, calma. Isso é só uma coisa que é tipo um princípio. Que é a responsabilidade sua e da sua cocriação, porque somos filhos do Criador. Então nós criamos as coisas que acontecem ou não acontecem. Você cria todas as escolhas, as coisas que você aprende, tudo que aconteceu alguma coisa relacionada à tua vida
é porque está necessitando disso e está querendo ter esse aprendizado em relação a essa coisa, que é muito importante. Que algumas vezes a gente não sabe que aconteceu alguma coisa na nossa vida, mas é realmente para nós aprendermos em relação a isso ou o que aconteceu na nossa vida. E por isso que algumas vezes tem uma frase muito boa que eu gosto de usar, que é tem maus que vêm para bem. Por quê? Por que tem maus que vêm para bem? Porque com coisas más, a gente aprende coisas boas. Nós estamos num constante aprendizado. E algumas vezes é melhor aprender do lado da prática do que não aprender, porque algumas vezes precisa de aprender em relação a tudo, que é uma coisa muito importante. Agora que eu perdi. A lei vai trazendo chaves pra gente quebrar nossas. A lei vai trazendo chaves que a gente. É pra quebrar padrões que não são nossos, que algumas vezes a gente adquire de outras pessoas, que adquire das pessoas ao nosso redor. A gente consegue essa chave por exemplo, a gente algumas vezes somos levados ao meio, que eu já falei muitas vezes, que a gente não repara. É uma coisa natural, supostamente natural, e somos levados por esse meio. E nunca se perguntou se fazia aquilo por parte de nós mesmos ou não, se é a gente por causa de outras coisas relacionadas a isso, que é uma coisa muito importante que temos que pensar. Essa lei da correspondência vai dar a capacidade de refletir sobre quem você é realmente, de estar fazendo isso porque tu quer ou por causa de outras influências externas ou de outras coisas que aconteceram na tua vida. Então, algumas vezes somos bloqueados por condicionamentos. Essa lei de correspondência algumas vezes estamos atrás de uma caixa de bondade e que somos 100% certos e a culpa sempre é do outro. E a responsável é do outro. A gente sempre acha que é exatamente isso, que é sempre a culpa do outro, que é sempre a outra pessoa. Mas, na verdade, várias vezes é nós mesmos. Várias vezes não, sempre. Se a gente a gente sempre é o culpado. De qualquer maneira, mesmo que seja simples, porque algumas vezes a gente pensa que não, que hoje não é o chefe, é isso, é aquilo. Mas não, é a gente que está trazendo isso para nossa vida. E temos que melhorar o nosso interior para que todo o nosso externo mude. Acho que tô falando as coisas muito rápido, não sei. Falem aí o que vocês acham. Estão entendendo? Se compreendem esse conceito, mais ou menos. E eu já vou explicando mais algumas outras coisas. Mas já falem o vosso feedback agora, se estão gostando. Se já aconteceu realmente com isso, com vocês. Que eu acho que 10 pessoas nem querem comentar em relação assim. Eu já fiz isso e já passou isso pra minha vida. Mas comentem aqui que depois tá tudo de boa, porque isso realmente acontece. Só temos que mudar nossas ações, nosso pensamento, para que as nossas coisas externas mudem. Que eu já falei do nosso Criador. O universo que aquelas situações que você manifesta fora de você são a escolha e aprendizado que você nesse momento pediu para que acontecessem, que eu já estava falando. Que você tirasse a lição daquilo, que é importante. O Hermetismo olha à sua volta e traz isso para o seu autoconhecimento, para que as coisas que acontecem ao nosso redor, levar isso como aprendizado para nós mesmos e para aquilo que realmente acontece. Para transportar e seguir, desenvolver isso dentro e fora. Como eu já expliquei mais ou menos, pronto. Se tivesse uma realidade que não está legal, que você vive numa realidade que não gosta, que não está legal, é porque o interior também não está legal, não está bom. Você cria a sua própria realidade, como já falei. Está jogando com o exterior é aquilo que tem no interior. Que você sente em relação a si mesmo. Quando alguém fala que é porque tem no seu interior, é porque tem no exterior, é o que eu já falei. Tudo está dentro de mim, está fora. E tudo que está fora está dentro. Buscai primeiro, e também uma coisa que também está na Bíblia, que é buscai primeiro o reino dos céus. E depois depois o resto será acrescentado. Primeiro eu quero dar um ensinamento em relação a isso, porque eu também já ouvi de um mentor que eu tenho, que é o Jacob Petri, que ele falou que também tem um pouco relacionado a isso, que é o que ele acredita, e eu também passei um pouco a acreditar nisso,
que buscar primeiro o reino dos céus. Reino dos céus é o quê? Não é a gente procurar o céu, porque a gente não importa se a gente tá de avião, se a gente vai de com alguma outra maneira, a gente não tem como tirar foto assim com o céu e dizer, nossa, eu tô no céu. Não, esse céu que ele fala é o nosso interior. É buscar o reino dos céus, assim nos céus, que é tipo o nosso interior, a nossa mente. Temos que refletir mais com nós mesmos. Passar um tempo conosco, sabe? Eu já vou falar outra coisa relacionada à nossa gestão do tempo. Como é que a lei hermetista, que é o princípio da correspondência, ensina, que é também o princípio, que é praticamente a mesma coisa. Ele ensina várias coisas que é relacionado ao tempo e como deveríamos usar o tempo melhor. Como eu estava dizendo, buscar primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o nosso interior. Buscar tipo, Deus, nós mesmos. Porque todas as respostas que temos já existem no nosso interior. A gente só tem que procurar. Por exemplo, eu uso muito isso. Por exemplo, eu tenho que fazer. Eu tô dando muito, por exemplo, mas ignorem. Continuando. Eu vou ter com a minha mãe. Vou ter com a minha mãe e eu vou falar sobre alguma coisa que eu tô passando, se eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Só passo o meu conhecimento pra ela. Ela nem fala nada. Eu fico assim, nossa, tive uma ideia. Já sei, mãe, obrigado. Mas ela nem falou nada. Mas é porque a gente só tem que algumas vezes desabafar, pensar com nós mesmos. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês, que vocês encontraram a própria solução e estavam perguntando para outras pessoas? Porque isso já tá em nós. A gente consegue ter a nossa própria... Não é mãe, é produção. Pronto. É produção, gente. Continuando. Isso realmente acontece. Porque a gente tem a solução de tudo. E tudo mais será acrescentado por exemplo, se a gente mudar o interior, o externo, que já tô falando isso muitas vezes, mas é pra fixar. Porque as pessoas não sabem que quanto mais for bom, mais será bom o resto. Se tiver uma boa mentalidade, pensar bem, o resto será bom. Se tiver, eu já vou dizer uma dica muito interessante, também relacionada a negócios, se estiverem interessados. Outra coisa que fala muito, se já ouviram falar, que é a lei da atração. Alguém já ouviu falar da lei da atração? Do filme também. Também tem um filme que é. Agora eu esqueci o nome. Alguém sabe o nome? Pronto, continuando. Pronto. E isso é mais ou menos isso. Que é praticamente tudo que eu falei da lei hermética e que muitas pessoas de sucesso usaram isso a seu favor. Por exemplo, a gente algumas vezes, vou dar vários exemplos, porque algumas pessoas talvez não tenham se situado ainda no que é isso. O Segredo, exatamente, é o livro O Segredo. E continuando. Por exemplo, a gente recebe muitas contas, muitas dívidas, por exemplo, e a gente fica muito triste em relação a isso, ficamos pensando muito nessas dívidas. E como eu falo, não tá no livro O Segredo, a dívida está lá? Sim, ela vai estar lá. Porque a gente vai pensar que ela tá louco, porque algumas vezes a gente pensa assim, a dívida tem que estar lá, entendeu? Se não tiver, alguma coisa está errado. Tem alguma coisa errada com isso, por não estar a dívida ou não tá acontecendo o negativo que a gente espera que aconteça. Porque senão a gente vai pensar, o que está acontecendo? Vai achar muito estranho. Por isso, aquilo que tu dá pro universo, aquilo que tu quer, vai refletir, vai acontecer. E isso já reflete, muitas pessoas falam em relação a isso, mas estou querendo ser mais aberta em relação a alguma coisa. E se tiverem algum exemplo relacionado a isso, também podem dizer. Se você falando do outro, olhe para si mesmo. Que essas são as dicas que eu queria dar. Quando eu faço algo para o outro, eu recebo o que eu dou para o outro. Não perca tempo falando mal dos outros. Tudo volta. Agora, algumas vezes a gente não sabe se a gente deve confiar na outra pessoa e temos que fazer um simples teste. Quando as dificuldades, quando as adversidades vierem para a pessoa,
ela vai mostrar quem ela realmente é. E quando a pessoa é muito boa, vai mostrar que ela é boa. Mas se a pessoa é má, ela vai mostrar as garras. Mas isso não acontece algumas vezes no nosso dia a dia. É quando acontecem as coisas más. Porque também falam muito que quando acontecem as coisas negativas, é que os verdadeiros amigos aparecem. Que eles estão lá ou não. As pessoas aparecem. E algumas coisas relacionadas ao poder, a gente tem que dar o poder para outra pessoa e depois vermos se ela, o que ela vai utilizar esse poder. Que isso é uma coisa meio de negócios. Por que ela vai usar esse poder? Ela vai usar esse poder para servir, para ajudar os outros, vai usar isso? Ou quer só o poder para ela mesma, para usar como se fosse mesmo uma outra, o dono daquilo? Tem que dar um pouquinho de poder para ver aonde ela chega e o que ela faz com esse poder. Dá para ver se elas querem servir ou querem o poder para elas mesmas e como elas querem utilizar isso. E agora, eu quero que seja isso mais lento. Eu não quero ficar repetindo muito, que eu já também repeti bastante coisas relacionadas a algumas coisas, só que eu achei que é interessante. E agora eu vou falar sobre a gestão, como a gestão do tempo. O que a gestão do tempo ensina a lei da correspondência, ou o princípio da correspondência. O que a correspondência pode nos ensinar sobre isso? Temos que aprender com a natureza. Como a natureza faz as coisas? Ela quer gerar um tempo de plantar, ela tem um tempo de plantar, um tempo de colher. Ela dá o início e o fim. Ela tem o início, o fim, tem a primavera, o outono, tem tudo o seu tempo. Temos que aprender com a natureza. Por exemplo, várias pessoas falam, por exemplo, do milho. Pra gente querer alguma coisa, a gente tem que plantar para depois colher, para depois ter o milho, ter o tomate, ter o que a gente quiser. Não dá pra gente só colher, como eu já tinha falado, e não querer dar nada. Entendeu? A gente tem que dar a semente. Tem que cuidar do solo, tem que dar sol, tem que colocar no lugar que tenha sol. Depende também da planta. Depende do que a gente quer, a gente tem que ter os próprios cuidados em relação a isso. Tem um tempo de descanso, que é a noite, temos o tempo de ação, o tempo de colhimento, o ciclo da primavera, do verão, outono, que eu já falei. Ou seja, a vida tem ciclos, e ela coloca nesses ciclos aquilo que é mais propício para ser feito e apropriado. E a gente tem que fazer o mesmo. E nós conseguimos aliviar, aprender com isso, de ponto de vista psicológico, moral e emocional. Também para aprender com isso. Quais os ciclos de maior tranquilidade psicológica, por exemplo? Imagina, qual é o tempo de manhã ou de noite que você consegue trabalhar? Que eu também falei como em relação à rotina no outro live, que é muito importante. Onde as atividades ficam mais brandas, quer no teu trabalho, quer na sua vida familiar. Tens que ver qual é o teu horário melhor. Onde eu posso ter um tempo para um pouco de lazer e um pouco de reflexão. Tem que ver qual é o melhor para ti, para poder organizar. Que algumas vezes a gente não olha para a natureza e vê como ela faz as coisas. Porque isso a gente pode entrar em uníssono, entrar com a mesma intensidade com essa pessoa, com isso, que é a natureza. Fica mais concentrado. E esse também é o exercício físico que eu já falei, que temos que ver qual é o exercício físico qual o horário melhor, qual a hora que a gente fica mais concentrado. Evite o perfeccionismo com o que faz e com o que a gente acha que nunca é tempo o suficiente. A natureza tem tudo seu tempo. Tem sempre tempo suficiente para primavera, para verão, tem sempre tempo. Por que a gente não tem que ter tempo para as coisas? Nós temos tempo, mas a gente não utiliza ele bem. E algumas vezes somos perfeccionistas demais em relacionado a determinado assunto. Quando chega o momento, a primavera acaba e dá espaço ao verão, e aprende com essa que a disciplina a natureza tem, que é uma coisa muito importante. E era praticamente isso que eu gostaria de explicar para vocês. Acho que usei pouco tempo e acho que expliquei o principal disso, porque eu também não quero bater muito no mesmo ponto, mas é que isso também é uma coisa
mental. Que a gente tem que saber, que eu já falei mais ou menos, que é o interior, exterior. E ponto. Esse é o ensinamento maior relacionado a isso. E o que estiver passando na tua vida é porque de coisas externas que tiveram acontecendo na sua vida. Tá, mas vai ficar gravado. Tá, eu vou dar mais alguns exemplos relacionados a isso. Que é, por exemplo, vejamos. Eu falei de telemóvel, mas também tem. A gente acontece coisas como. A gente tá tendo muita prosperidade. É porque demos prosperidade pro resto. Se a gente tá tendo tristeza, é porque estamos, de alguma maneira, dando isso pros outros. É exatamente isso que acontece na nossa vida. E eu tô sendo agora mais profunda, que eu quero aprofundar. Eu ia só dizer, assim, uma coisa mais básica, assim, que eu já dei. Mas, se quiserem, eu aprofundo. Vou aprofundar. A gente é egoísta. Como é que eu sei? A gente vê quando as pessoas estão sendo egoístas. A gente é inteligente. Porque a gente vê outras pessoas inteligentes e nos conectamos e vemos essa pessoa é inteligente. Essa pessoa é burra. A gente também é burro. Por quê? Porque a gente vê isso nas outras pessoas. Eu já falei várias coisas relacionadas a isso, né, no resto da live. Agora eu vou acrescentar várias outras coisas pra vocês, pra, tipo, suplementar o que eu já tava falando. Como eu falei, a ganância. Somos gananciosos, queremos mais. Porque a gente vê a ganância das pessoas. Isso é uma coisa muito contraditória. A gente pensa, eu não sou assim, eu não sou. Eu não faço isso com as outras pessoas. Faz sim. Tem que pensar, mentorar a vossa mente. Não que, tipo, quando estiver pensando em alguma coisa má, fica sempre me cortando. Só mentalizar e pensar assim, isso tá me ajudando? Antes de continuar o que tá fazendo, pense. Isso realmente vai ajudar a minha vida? Nossa, tanta vez que a gente algumas vezes fala mal das pessoas, sei lá, fala mal, ou nem que seja tipo falar assim, ficar falando mal, etc. Mas tipo, nossa, fica mentalizando, dizendo assim, nossa, essa pessoa é meio estranha. Nossa, essa pessoa é não sei o quê. Ah, não gosto muito daquela pessoa nova do nosso trabalho. A gente se visualiza com ela. Normalmente quem é que fala mal das outras pessoas? É porque ela sente mal com ela mesma. Que ela sente. Isso é correspondência, exatamente. Que eu já falei que é uma frase muito importante. Que é a lei principal, que é o ponto principal de tudo isso, é o que está em cima é o que como está embaixo. O que está embaixo é como está em cima. Isso é o principal disso tudo, entendeu? E como eu já falei, alguém conhece. Peraí que eu quero lembrar o nome. Não conhece a lei da atração? Não, é sério, eu quero que vocês comentem. Vocês conhecem essa lei e o que eu tô falando pra vocês? Alguém conhece o livro O Segredo? Que também tem o filme. Conhece? Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Tá, eu vou esperar. Mas eu vou continuando falando. Uma coisa simples, também que posso dar um exemplo em relação a isso, é, por exemplo, que eu já falei de sermos assaltados. Ah, conhecem, ok. Não. Ok, são assaltados, que eu já falei, que na verdade a gente também tá roubando de outras pessoas relacionadas a isso. Por isso, também tem uma frase que assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Por quê? Porque isso volta. E tem outra frase muito interessante relacionada a isso também. É que. Agora, agora deu um coisa. Peraí, tem uma frase aqui também. Lição daquilo. Temos que tirar uma lição de vida em tudo que a gente faz. Tudo que a gente recebe da vida, temos que pensar e ser. No que isso traz pra gente. Por exemplo, eu hoje tenho mentoria e tenho um grupo que eu
que eu acho muito interessante. A gente faz, tipo, metas semanais. Big Win, que é tipo, o que que a gente recebeu o que que a gente aprendeu. Eu acho muito interessante, porque a gente, ao compartilhar isso com as pessoas, é muito bom. Por exemplo, eu tenho um Big Win que é tipo, aprendi que, na verdade, comunicação é uma parte muito importante da nossa vida e que isso compartilhar com as outras pessoas é uma grande coisa. E se eu compartilhar com vocês alguma coisa que eu aprendi, vocês também vão se sentir completos e também vão receber isso e vão querer e vão gostar. E outra coisa muito interessante é que algumas vezes somos obesos, não que seja obeso, tipo, gordura, etc, mas tipo, obesos mentais. Nós guardamos toda a nossa inteligência, todas as nossas coisas para nós mesmos e não compartilhamos. Mas temos que dar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente tem, para outras pessoas. Por quê? Porque isso é muito bom. Porque isso vai agregar a vida da outra pessoa. E além disso, vamos aprender com isso. Porque quando a gente ensina, a gente aprende. Como assim aprende? A gente aprende com as outras pessoas, porque algumas delas também têm acrescentado na nossa vida e a gente nem sabe. Eu, por exemplo, eu conto alguma coisa pra ti. Conto que eu aprendi isso, isso e aquilo e que não sei o que mais. Ah, eu também aprendi isso, isso e aquilo. Nossa, eu não sabia disso, que interessante. E aí a gente começa a conversar, que é muito bom. E uma outra coisa que eu queria falar, sobre as coisas externas. Algumas vezes nas nossas próprias amizades, nosso próprio ciclo, tanto profissional, quanto amizade, quanto até mesmo família, algumas vezes são tóxicos. Como assim tóxicos? A gente quer pensar algumas vezes bem sobre alguma coisa e não conseguimos. Como assim não conseguimos? Por que a gente não consegue? Porque algumas vezes a gente é influenciado por eles, que eu já falei. Só que uma outra coisa que é interessante em relação a isso, nós temos que ver, em olhar, que é exatamente do princípio da correspondência, nós temos que olhar interiormente e ver se é isso se a gente está usando as coisas externas ou estamos a usar o que a gente realmente é, que é o nosso próprio interior, que eu também queria, que é a nossa própria autenticidade. Temos que ser nós mesmos, porque senão a gente vai ser quem? A gente vai ser uma outra pessoa famosa? Mas a gente copiar aquela pessoa não vai ser tão perfeito como a gente é nós mesmos. E vamos ter muito mais resultado sendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, do que sendo agindo da maneira que outras pessoas de sucesso estão fazendo. E algumas vezes a gente pode não gostar de alguma coisa, de não querer, mas ser aprendizado para próximas partes do que a gente quer fazer depois. Que é uma coisa muito importante e muito simples. E, por exemplo, eu aprendi hoje que um bom comunicador tem que ser um bom ouvinte. Eu tenho que ouvir o que as outras pessoas têm a dizer em relação a mim, para eu saber o que eu quero mais a seguir. O que eu gosto muito algumas vezes? As pessoas dão feedback pra mim. Porque as pessoas ao meu exterior veem melhor o que eu faço do que eu mesma algumas vezes me vejo. Como assim? Eu me vejo de uma maneira, mas as pessoas do meu redor veem de outra. Eu quero saber algumas vezes o que as outras pessoas pensam em relação a isso, porque eu posso melhorar a mim mesmo e saber como melhorar. Mas lembrando, tem que ser dicas construtivas. Porque se for dicas negativas, não vai te fazer evoluir. Vai fazer só fracassar na vida. Temos que tentar evoluir para sempre melhor e tentar sempre ajudar um ou outro. Porque essa é a mágica das coisas. É assim que as coisas deveriam funcionar. Vou dar mais alguns exemplos, algumas outras dicas que talvez ajude. É sobre a gestão do tempo. Que dia? Eu quero que vocês me respondam agora para eu conversar com vocês. Porque parece que eu tô conversando sozinha algumas vezes aqui nas lives. E tem gente que quer que vocês respondam. O que vocês utilizam? Qual o vosso tempo, seja de manhã ou à noite, vocês fazem exercício físico? E por quê? Por que vocês fazem esse horário? Seu feedback é muito construtivo para mim. Muito obrigada. E por isso que eu também gosto do feedback das pessoas. Não, porque isso é construtivo, entendeu? Não é uma coisa que é pra bater as outras pessoas e dizer assim,
Nossa, teu conteúdo tá horrível, não gosto. Não, tem que ser uns feedback que ajude, dê dicas. Que se a pessoa sabe como ajudar, sabe o que tá errado, diz o que tá os problemas e ajuda na outra pessoa, porque assim tá ajudando assim mesmo. Quando a gente, como eu já falei, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Faço pela manhã, para começar a oxigenar o cérebro. Exatamente. Mas é muito bom porque a tua rotina faz com que fique melhor. Mas tem pessoas que, por exemplo, se fizesse isso à noite. Imagina se fizesse à noite. Ia ter muito mais energia à noite. E não conseguiria talvez dormir. Mas tem pessoas que gostam de fazer à noite. Por quê? Porque depois fica mais cansado e consegue dormir. Dependendo da pessoa, entendeu? Não tem um horário específico, mas tem dias específicos. Também isso é interessante. Por exemplo, eu faço capoeira terça e quinta. E antes fazia canoagem a quarta-feira. Mas também planejarmos algumas vezes um dia para fazer determinada coisa. Que isso também que é muito bom. Que é... Porque a gente tem que saber o que isso ajuda para nós. O que é o princípio da correspondência. Porque cada coisa que eu explico dessas leis universais tem alguma coisa que a gente pode pegar disso para nossa vida e melhorá-la. E o princípio da correspondência, o que ajuda mais, é que a gente tem que saber que se a gente adequar o nosso interior, todas as coisas do exterior vão ser a nosso favor. Por isso que a gente algumas vezes, também como o Jacob Petri, ele fala que temos que fazer da rocha. Como assim da rocha? Temos que, para nada abalar, nada acontecer de mal para nós. Não é nada de mal, mas tipo, a gente não cair em relação a qualquer coisa. Como assim, Helena? Temos que estar na base, feitos e tal, que é o nosso interior. Temos que estar a nossa mente focada, tem que ter a nossa mente inteligente. Tem que trabalhar com a nossa mente com vários aspectos. Fazer com que ela trabalhe, fazer com que seja igual uma maratona, entendeu? O cérebro tem que trabalhar, igual a gente. Por quê? Porque não só também, porque senão a gente quer o sucesso, mas nós não temos a mentalidade de sucesso. E eu quero falando, já vou falar aqui o que as pessoas estão falando, que que eu achei interessante. Só que eu quero falar uma coisa muito interessante que eu não sei se eu já falei em alguma live, mas acho que eu não falei e que isso é uma coisa muito importante. Como é que é? Pensem comigo, uma pessoa que é rica, uma casa que ela vive, vocês também devem fazer, vocês vão fazer, com certeza fazem isso. Vocês estão numa casa rica, que é tipo uma casa, por exemplo, grande, espaçosa. Vocês vão para outra cidade, que agora o preço é mais elevado. De tudo que você tem que pagar é muito mais elevado. Mas você quer continuar a ter as mesmas façanhas que tinha antes, que era uma casa maior e quer continuar comprando as mesmas coisas que comprava antes, sendo que talvez o salário diminuiu e você está num lugar que a taxa, tudo é muito mais caro e tu não se adequa enquanto guardar dinheiro para isso. E isso vai criando mais dívidas, mais dívidas, mais dívidas. Por quê? Porque você não guarda as coisas. Com certeza vocês conhecem alguém da vossa família, alguém que vocês conhecem, que com certeza tem uma mentalidade de só querer gastar, só querer. Porque uma época da vida talvez foi rica e que tava tudo bem. Ou mas nem isso. A pessoa tem uma mentalidade que só quer gastar, só quer comprar as coisas, mas ela nem tem dinheiro para isso. Ela não tem dinheiro, ela até acaba com todo o dinheiro dela só porque quer comprar isso ou aquilo. E ela não tem controle dela mesma em relação a isso. E o mesmo acontece com a mentalidade pobre. Tem várias pessoas que são pobres, que tipo, sempre tiveram uma vida simples e não aproveitam a vida como deveria ser, mesmo ganhando muito dinheiro. Eu mesma conheço pessoas assim, entendeu? Tipo, a pessoa evolui, a pessoa tem muito dinheiro, mas ela continua vivendo na mesma casa que ela vivia toda a vida dela. Ela nem quer viajar, não quer sair de lado nenhum, não quer fazer nada. Ela tá confortável naquilo. A gente fica muito confortável naquilo que a gente faz, entendeu? E por isso, tudo que a gente tiver no nosso interior vai ser como o nosso exterior. Por isso, se a gente tiver uma mentalidade boa, não precisa tipo, de gastar, mas ter uma mentalidade de uma pessoa que tá querendo evoluir sempre, uma pessoa com mentalidade forte, que quer evoluir, quer ajudar.
Eu já dei praticamente todo o conteúdo do princípio da correspondência, mas eu tô querendo agora dar mais exemplos, ser mais específicos e ajudar vocês mais em relação a isso. Porque é uma coisa complexa, que eu já expliquei, mas que eu dando exemplos é muito melhor para vocês compreenderem. Não tem horário específico, ok? Não creio que preciso melhorar isso. Adaptar ao horário da manhã me daria mais energia. Pois, dependendo de cada pessoa, porque se a pessoa de manhã acha que, por exemplo, de manhã pra mim é o tempo produtivo. Por isso algumas vezes eu gosto mais de fazer o exercício à tarde, porque eu mesmo de manhã eu já tenho uma energia assim boa pra fazer as coisas. Eu acho que se eu corresse de manhã, também acho que é bom. Eu acho que não parava quieta. É como se bebesse café, entendeu? Eu não bebo café, mas eu acho que se eu fizer exercício de manhã, eu acho que eu não paro quieta. Eu fico, tipo, igual Papaléguas. Não sei se alguém conhece. Deve ser mais produtiva. O grande diamante é o autoconhecimento. Exatamente, o autoconhecimento. Por isso, como eu tava falando da obesidade, a gente tem que compartilhar o nosso diamante. O que a gente conhece pros outros. Porque a gente não pode deixar essa riqueza pra nós. A gente pensa que nossa, tô mantendo isso pra mim e as pessoas não vão ter sucesso. Mas vocês têm que decidir se vocês querem as pessoas ao seu redor a darem sucesso e estarem a mesma energia que vocês, ou vocês querem permanecer com isso e só vocês terem sucesso. Porque normalmente, quando a gente dá o sucesso, ajuda as outras pessoas, a gente traz isso pra nossa própria vida. Por isso que eu acho que é tão importante. Temos que dar esse conhecimento para as pessoas, que é a chave. Que isso ajuda as outras pessoas e elas nos ajudam. Eu era assim, depois eu comecei um processo de autoconhecimento. Sim, e também uma coisa muito interessante é que algumas vezes o exercício físico faz com que a gente não pense em nada. Como assim não pensar em nada? A gente tem muitos problemas e a gente sempre algumas vezes. Não é. Sim, a gente tem problemas, pronto. Só que algumas vezes a gente quer sempre. Estamos fazendo uma coisa e estamos já pensando em outra. Mas a gente não tá focado no que a gente tá fazendo nesse momento, nesse exato momento. E quando a gente tá fazendo a outra, a gente quer estar fazendo o que a gente estava fazendo antes. A gente tem que pensar, eu pelo menos, o que tá me ajudando muito, é estabelecer um horário pra mim. Estabelecer, por exemplo, esse dia eu vou fazer isso. Vamos focar e vou fazer isso. Isso e isso. Ok. E eu tento fazer só nesse dia essas coisas. Depois, no outro dia, se faltar alguma coisa do dia anterior, eu faço. Mas tem uma estratégia para cada dia para fazer alguma coisa. Por exemplo, esses conteúdos, eu tenho um horário para isso. Eu preparo, tenho um horário que eu faço isso, arrumo conteúdo para vocês e explico para ser melhor. Consegui um poder de controlar a mente. Sério, qual é o poder de controlar a mente? Como é que consegui fazer isso? Se quiser até te chamo aqui, compartilhe com a gente. O que acha? Se quiser vir aqui, dá um likezinho aí. Palmas. Tá, mas falem aí. Se vocês conhecem alguém da vossa família ou não que tá com a mentalidade de uma maneira e por isso que o redor dela tá vivendo exatamente isso. Se exatamente quando a gente fala mal das pessoas, se ela fala muito mal das pessoas, mas é o interior dela que é assim. Vê se conhece alguém, uma pessoa assim e comentem aí. Porque algumas vezes parece que o mundo tá contra nós, mas é a gente que tá contra o mundo. Que o mundo tá rodando da maneira dele, mas a gente tá querendo ser contra ele e querer fazer as coisas ao contrário. E é mais ou menos isso. E uma outra coisa que apoiado. Queremos live com Vanessa e Helena. Poderia ser se ela quisesse, mas acho que ela já saiu, deve ter algum compromisso agora. Então, chateiem ela nas mensagens pra ela fazer uma live comigo. Quando vai ser a nossa live? Não sei. Queria que o condomínio da mente é estar.
Creio que um domínio da mente é estar 100% presente. Concordo. Mas algumas vezes eu acho que é bom pensar um pouco no presente, no quer dizer, presente nada, no passado, mas, tipo, só pensar uma vez e tirar algum proveito do que a gente aconteceu com um determinado assunto. E para poder tirar esse proveito para nossa vida atual. E o nosso futuro, algumas vezes, tem que planejar as coisas. Tem que pelo menos tirar algum tempo da nossa vida para planejar. Não é só ficar vivendo e só sendo levado pela maré. Temos que pensar um pouco no futuro, o que a gente quer da nossa vida. Porque senão a gente não faz nada e não alavanca. Mas concordo que a gente tem que estar presente e fazer as coisas que são necessárias agora. E não ficar se preocupando tanto com o futuro no passado. Senão cria depressão, ansiedade. E passado vamos para ter as lembranças boas. Exatamente. Não ficar sempre lembrando sempre na mesma historinha antiga das coisas negativas. E futuro planejar. Exatamente. Algumas vezes a gente, por causa do status social, que eu já reparei muito, que antes eu mesmo fazia. E eu não quero fazer isso mais. E eu sempre tento mudar agora. Que é tipo, por exemplo, me preocupar muito com o que as outras pessoas pensam. A gente preocupa muito com o que as pessoas pensam. Por quê? Status social. Queremos ter um status social bom em relação a outras pessoas. Pra depois disserem que a gente é aquilo, que a gente é aquilo outro. Mas isso é um ego que a gente tem. A gente tem um ego relacionado a esse assunto. Como assim, Helena, temos um ego? Sim, todo mundo tem, algumas vezes. A gente tem que melhorar isso, claro. Mas algumas vezes a gente quer fazer o bem pro outro porque a gente vai ser beneficiado disso. E por isso a gente tem que olhar pro nosso interior e ver que a gente não pode ser assim. Temos que tentar modificar, mas não, tipo, ser muito bravos com a gente mesmo. Porque algumas vezes a gente é muito querendo sempre mudar de repente, mas isso não é assim. Temos que mudar aos poucos. Porque senão, porque a nossa mente, que eu já falei várias vezes, que não quer mudar. Ela gosta de estar assim. Ela não gosta da mudança. Ela prefere ficar assim. Por isso, é muito bom a gente olhar para nós mesmos e ver se a gente está fazendo isso porque a gente quer alguma coisa em troca ou porque a gente quer ajudar outra pessoa. E se a gente faz outras coisas para as outras pessoas só por querer alguma coisa em troca, nem adianta, entendeu? Nem adianta a gente fazer isso porque depois não vai ter resultado. Não vai ser bom. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Que eu expliquei melhor? Lembra trazer isso. E, por exemplo, meditação é uma coisa muito interessante, que quando a gente olha pro interior, a gente para, a gente tem uma rotina, a gente faz tudo, só vai indo, vai fazendo as coisas, vai fazendo. E a gente às vezes não tem o nosso próprio tempo para nós mesmos, para refletir relacionado à nossa própria vida intelectual, para nossa, o que a gente aprendeu nesse dia, o que a gente fez e que deu valor para outras pessoas. Se a gente deu valor para as outras coisas da nossa vida, que é uma coisa importante. E temos que saber valorizar o que acontece no interior e no exterior. E mais isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui, que eu chamo aqui? Olha que eu chamo mesmo, viu? Olha, eu vou chamar aqui uma pessoa, talvez. Alguém gostaria de aparecer? Olha, eu não quero saber, eu vou chamar. Porque o assunto é mais ou menos isso. O cérebro é programado para sobrevivência. E não, então, quando queremos mudar o processo, usa energia e isso incomoda o cérebro. Exatamente. Exatamente. Tô esperando. Tururu. E a gente não tá 100% certo nunca. É muito difícil a gente estar 100% certo. A gente acha que a gente está sempre certo e a gente é o dono da verdade. Mas não. Muitas vezes a gente consegue aprender com os outros. Isso é uma chave crucial para nossa vida.
e isso dá uma evolução profunda do nosso interior e do nosso exterior. Ok, tô sendo... Eita, oi! Bom dia, prima, bom dia, tudo bom? Bom dia! Também tá Ó, dando aqui uns comentários, por isso também te chamei. tomando um cafezinho quente, tudo bom? Tudo bem? Gostava de comentar alguma coisa relacionada a isso? Bem, já comentou, né? Mas pode É, continuar. eu tinha comentado exatamente. Não, mas eu acho que o que tu falou é super interessante, Helena, porque exatamente o cérebro ele não gosta de mudança, né? Então, para a gente ter atitudes diferentes, mudar, a gente precisa gastar uma energia muito grande. Para isso, a gente tem que dominar o cérebro. E ele, como é programado para sobrevivência, ele não quer sair da zona de conforto nunca, nunca. Então, isso, a gente tem que ter um esforço, uma disciplina muito grande mesmo. Para isso, a gente tem que todos os dias, é o que tu falou, acabou de falar, melhorar um pouquinho, né? Então, eu tenho que ter a minha meta definida, saber onde eu quero chegar e cada dia eu melhorar um pouquinho, que a gente chama de melhoria contínua, né? Basicamente isso. Estudar um pouco, todos os dias, nunca parar, porque a gente, depois que se forma na faculdade, na pós-graduação, a gente acha que sabe tudo. Mas na realidade não sabe nada, porque a gente não estuda nada sobre cérebro, nada sobre mente, não estuda nada sobre a vida. A gente aprende basicamente o técnico, né? E aí, quando a gente quer acrescentar algo e melhorar, a gente tem que ir para um outro lado, que é filosófico, que é o lado de estudar a Bíblia, de seguir os mestres, ter uma expansão mental, que é o mais difícil que a gente não aprende nas escolas, né? E eu sou muito orgulhosa de ti, porque tu já começou a aprender novinha, né? Eu comecei a aprender um pouquinho mais velhinha. Oh, obrigada. Muito Eu bom. tava pensando se as pessoas entenderam mesmo o princípio global, né? Não sei que altura entraste, mas que eu queria mais era falar mais relacionado a isso e que a gente não faz isso. A gente não, as pessoas algumas não olham para a natureza e veem isso, aprendem com ela e que cada coisa tem o seu tempo. Algumas a gente fica ansioso com coisas, mas é que cada coisa tem o seu tempo para ser planejado. E que se as coisas estão acontecendo mal, não é as outras pessoas que estão fazendo isso. É o nosso próprio interior que está fazendo com que se torne dessa maneira. Eu acredito que foi tu que conversou, que falou na semana passada, foi tu que até eu tinha notado, que Eu? tu comentou o seguinte, se a gente não tem uma meta definida, a gente deixa a vida levar, né? A vida leva eu. Até nós, conversamos, né? Então, Fui eu que falei, não foi? se a gente não define as metas para a nossa vida, a vida de qualquer jeito já está programada e ela vai. Lógico. Mas se a gente estudar e se a gente planejar e se a gente deixar seguir o caminho do rio, né? Igual a água. A água sempre tem o mesmo percurso. Mas ela nunca vai repetir o mesmo caminho. A água e o homem, quando se tocam, nunca mais serão o mesmo. Então, quando você tocou a mão na água, no rio, o rio passou, você melhorou. Mentalmente, se a gente tiver essa velocidade de crescimento que a água tem de percorrer, e até hoje tu comentou sobre aprender com a natureza, né? É muito interessante também, porque a natureza nos mostra tudo. Se a gente tiver tempo e qualidade de observação, a gente aprende tudo com a natureza, porque na realidade todos os códigos são tirados da natureza, tudo é reproduzido após a natureza, né? E se a gente estudar todos os livros de filosofia, mentalidade e tal, eles, se observar, tudo nasceu após a observação da natureza. Como que os pássaros voavam, veio o avião, certo? E tudo, então, o pessoal da observação tirou isso para criar novas coisas, que na realidade os estudiosos falam que tudo já está produzido, a gente só tem que fazer o download na nossa mente e continuar esse progresso, né? Progresso mental é que deixar o cérebro se conectar com uma força maior que já está dentro de nós, é só a gente tem que conectar. Mas como ninguém ensina isso, a gente não aprende, demora muito. Tô falando pra caramba hoje, Exatamente. hein, Helena? Tô Eu? faladeira hoje. Não faz mal, pode falar. Eu só queria acrescentar uma coisa do que falaste, que eu achei interessante.
é que eu também meio que acrescentei isso, é sobre a união, que a gente pode ficar unido em relação à natureza e isso, e entrar meio que unissônimo com isso, porque todos os animais, quanto as plantas, tudo isso, eles agem de uma maneira conjunta e de uma maneira que tem um propósito. A gente também pode se alinhar com eles. Só temos que aprender com eles e saber como fazer isso. Exatamente, exatamente. Isso é importantíssimo. E a gente aprende tudo isso, que eu acredito que é muito importante, é lendo livros, né? Que eu sei que tu lê, tu já tens aptidão para leitura, mas a gente, quanto mais lê, mais aprende. Então, aquele livro que tu me mencionou na semana passada, ontem, um outro. Eu anotei ali, agora eu não esqueço. Oxi, esqueci agora. Mas eu tenho anotado ali. Essencialismo. Essencialismo, exatamente. Ontem o meu mentor de finanças, falou do mesmo livro. Ele falou, Essencialismo é um livro que agora todos estão lendo. Eu estou lendo um livro agora, que eu estou fazendo uma mentoria para coach palestrante, então eu estou no outro e depois já botei isso aí para o próximo. Mas é muito, muito interessante. Achei legal, eu disse, nossa, a Helena falou... Eu já fiz a live sobre o livro. Se quiser, depois a gente pode dar conversar sobre isso. E já vou dando um spoiler, minha gente que tá aqui e viu até o final, que a gente vai fazer uma live juntas. É isso, vamos programar, isso aí. Olha, já tá sendo uma promessa, já é aqui, já é agora, é na hora, entendeu? Se é público, já tá comprometido, já marcar só tem uma coisa para te dizer, eu não consegui te adicionar lá, eu acho que faltou algum número. Eu passei o meu e-mail para ti, se tu puder passar, ou eu passo o meu... Eu mandei depois para ti, depois a gente fala melhor sobre isso. Tá, isso, era só para avisar isso. Amanhã pode ser para mim. Tô falando que também querem fazer a mentoria coaching palestrante amanhã, que vai ter também, que é do... Como que é? Peraí, eu anotei aqui. Trader. É de trader, a nossa. Amanhã à noite, né? Trader. Tu quer fazer... legal. A gente pode conversar depois e colocamos isso certinho na pauta. E aí tu pode fazer uma publicação. Para as pessoas que quiserem entrar. Exatamente. A gente publica para ver se... Vamos fazer uma proposta de trazer 50 pessoas para a live de amanhã? 50 pessoas? 50 pessoas? Que isso? De onde tira isso da gente? Tem que pensar grande, Pensar grande ou pensar pequeno, o trabalho é o mesmo. Então vamos trabalhar para 50 pessoas na nossa live de amanhã. Bora? Pera, nossa live? A nossa live vai ser amanhã? Não, o dia que tu programar. Amanhã, depois. Okay. Quer dizer, pode ser amanhã, mas já quer ser para amanhã? Batemos para amanhã e à tarde a gente marca um horário para treinar 1 hora para a gente ver o que vai falar amanhã direitinho. Ok, então a gente marca hoje para amanhã a gente fazer a live, é isso? Perfeito. Vamos fazer. Gente, isso aqui tá sendo muito rápido. Eu pensava que meus 20 dias tinham acabado, mas parece que só foi um dia de pausa, entendeu? Só teve um dia de pausa. O resto agora é todo mundo, todos os dias alguém quer fazer uma live comigo. Primeiro acessar 50 pessoas. Olha, eu trago já o engenheiro Bruno Pronto, já trago o engenheiro Bruno. Ele vem comigo. Já é 49 pessoas. Engenheiro Bruno, marca aí 5 pessoas. Marca 5 pessoas para você trazer mais amanhã. 5 pessoas, cada um que está na live hoje. Tem 7 na live. Se cada um trouxer 5 pessoas, bora lá. Manda para 10 aviãozinho aí e a gente já chega nas 50 pessoas amanhã. A gente vai ter 50 pessoas nessa live, porque já vamos dizer o assunto para já chamar a atenção das pessoas. Como que é? Jovens empreendedores e... Como que é? E traders. E traders, ok. É sobre jovens empreendedores e traders. Isso. Ela vai falar mais sobre traders, mas eu só vou auxiliar. Eu acho que assim, profissão do futuro é melhor, né? Porque, lembra que eu te falei, é uma das 10 profissões que vão estar vivas no futuro. Acho que a chamada tem que ser para isso. Jovens empreendedores e profissão do futuro. Tá. Olha, vai acabar daqui a 20 segundos. Mas a gente fala aí, fala. A gente vai dar só um resumo e depois vai ter postagem, gente, no meu Instagram e no Instagram dela. E depois chamem pessoal. Já tem uns 3 pessoas que vão.
Isso, beleza. E cada um que está aqui presente na live são 7. Passo para mais 5 pessoas.